Bom, fala rapaziada, bora trocar uma ideia desse jogo. Gambá 0, Palmeiras também 0, com sabor de derrota, né? Tem muitas coisas pra gente trocar uma ideia, mas antes de entrar na questão do jogo em si, né? Quero comentar duas coisinhas aí rapidinho. Tem coisas que não mudam e nunca vai mudar, né? Você pode assistir o jogo na Globo, você pode assistir o jogo na Lua, em Marte, em Vênus, né? No caso aí a Cazé TV, uma transmissão extremamente clubista, com várias colocações aí que, assim, são ridículas, patéticas, complicado aí do palmeirense assistir o jogo em um lugar digno que importa. Segundo ponto, questão aí de arbitragem, já vou começar logo pela polêmica, né? Porque todo jogo, todo jogo, sem exceção, parece que os clubes têm combinado acabar o jogo para ir reclamar de arbitragem. Babaca do Hugo aí, né? O trouxa, tem a capacidade de falar que hoje o VAR apitou só para um lance. Um gesto obsceno e uma agressão clara. Sendo que o Mateuzinho já era para ter tomado um cartão aos 14 minutos do primeiro tempo, na entrada que ele deu no Flaco Lopes. Aí foi tomar um cartão aos 43 do primeiro tempo e bateu. O Gabriel Paulista bateu. O Rodinei lá bateu também. Foi tomar um cartão só no final do segundo tempo. Certo? Então, assim, se fosse para ver, sinceramente, o Mateuzinho já era para ter sido expulso há muito tempo. Eu sei que isso aí a gente viu na prática que acabou não influenciando, né, no resultado que ficou aí 0-0 por incompetência do Palmeiras, já vou falar disso. Mas cadê a Casa da TV para falar do pênalti que o Gabriel Paulista cometeu ali, foi em cima do Sousa, se eu não estiver enganado? Ninguém vai falar desse pênalti? Ninguém, por quê? Já tinham expulsado um, né? Aí a arbitragem brasileira tem esse modus operandi, tipo assim, mesmo que tenha feito certo, né? Mas eu já tomei uma atitude polêmica, então amanhã eu não posso fazer outra vez. Eu não posso apitar o que é certo, independente do que já aconteceu dentro da partida. Pênalti claríssimo. Pênalti claríssimo, que define sim, no detalhe, um derby que as galinhas lá, né, quando tem jogo contra o Palmeiras, eles vão na porta do CT, eles cobram os jogadores. O nervosismo do time deles aí é único e exclusivamente por essas cobranças que tiveram durante a semana. Eles que se matem lá, problema deles, certo? Mas enfim, é só contra o Palmeiras que os caras fazem isso aí, né? Depois, enfim. Mas bora falar um pouquinho da partida em si aí, que foi um jogo muito brigado, um jogo nervoso. O Flaco Lopes tentando provocar assim tudo, mas não estava muito bem na partida. A gente sente falta de jogadores de qualidade e ficou evidenciado aí que o Palmeiras tem falhas, tem deficiências no seu elenco, né? A gente hoje não tivemos o Arias, o Vitor Roque que não volta nunca, o Paulinho Goró que também, esse daí eu nem conto que ele praticamente está no Palmeiras, certo? Só que tem jogadores que, olha, eu vou te contar, viu? O tal do Kelvin, ele não joga bem nem na direita. Nem na direita. Quem dirá na esquerda? E é um baita de um cagão. Um baita de um cagão. No Palmeiras não teve ninguém pra dar um tapa, uma cotovelada naquele filho da puta daquele Mateuzinho. Mateuzinho e Gabriel Paulista bateram o jogo inteiro. Tá certo que por um lado mantém o equilíbrio ali, não é expulso, né? Mas enfim, não tem ninguém do Palmeiras pra dar uma chegada. Outro cara que errou muito, foi melhorar no finalzinho do segundo tempo, foi o Alan, né? Fez uma jogada ali no segundo tempo de perigo, onde quase saiu um gol do Palmeiras. Aí depois melhorou, conseguiu, não sei se estava sem confiança, né? Mas no primeiro tempo do Alan foi tenebroso, o começo do segundo tempo do Alan também tenebroso, foi melhorar depois. Mas, falando aí de Felipe Anderson, cara, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, rescinde o contrato dessa ameba. Morto do caralho, velho. Joga numa rotação abaixo, muito abaixo. Cara, se não fosse o Carlos Miguel, nós teríamos perdido uma partida que esses caras iam falar dessa porra dessa vitória um século. Ia ter documentário, filme sobre essa vitória de hoje, se o Yuri Alberto faz aquele gol lá.
por culpa e displicência. Já tá mais do que provado. Chega de paciência com esse cara, velho. Chega. Hoje nós fomos um time sem criatividade, sem muita vontade, no meu ver, entendeu? Ficou cadenciando o jogo. Tá certo que o Corinthians ali dificultou muito a marcação pela a expulsão do primeiro jogador lá desse Mateuzinho aí, né? Assim que o Mateuzinho não, o André foi expulso, aí o Corinthians já recuou as suas linhas. Depois que o Mateuzinho foi expulso também, eu sei que 2 jogadores a mais, a gente tinha a obrigação de vencer, entendeu? De criar espaço, mas o Palmeiras não estava chutando de fora da área, não estava driblando, ele estava tocando de um lado pro outro, do outro pro lado, entendeu? Em alguns momentos até que abusou hoje um pouquinho da bola aérea ali como recurso. Em algumas situações ali o Hugo até conseguiu salvar o Corinthians da derrota também, né? Por um lado o Carlos Miguel salvou, do lado de lá também o Hugo salvou. Mas assim, rapaziada, um jogo muito abaixo, um jogo que era o melhor ataque contra o pior ataque. Um jogo que a única coisa que tava na minha cabeça era: a gente não pode ressuscitar os caras, velho. Não pode. Uma sequência aí de resultados negativos. Torcida do Gambá cobrando, entendeu? Troca de treinador. O Palmeiras hoje não poderia, de forma alguma, ter perdido. Embora, de fato, o resultado tenha sido um 0-0, mas é o resultadinho pra dar moral, né? A gente vai na Cazé TV, aí vai lá. Chamaram uma porra de uma mulher hoje lá que, pelo amor de Deus, entendeu? Aí tem uma na bancada em cima que fala merda pra caralho, não escondeu em nenhum momento o seu clubismo, né? Eu não sei que jogo que os caras assistem ali, mas tudo bem. E outra, na beira de campo, falando farmar. Que farmar? A palavra nem existe na porra do dicionário. Então aí, essa geração de merda do cara. Mas enfim, né? Palmeiras 0, Gambá 0 aí, um jogo abaixo, rapaziada. Hoje era jogo pra vencer. Eu sei que o Flamengo também ganhou lá, né, do Fluminense. O que importa também essa vantagem agora de ser de 5, de 7, 4, 3 pontos. O campeonato não vai ser decidido agora mesmo, entendeu? Então, não é pra se desesperar em termos de tabela. Mas em termos de jogo, o Palmeiras ficou muito abaixo e hoje nós sentimos falta de jogadores participativos. O Maurício é um jogador que tem hora que eu vou falar pra você, mano. Tem hora não, né? Na verdade, ele se enquadra nessa questão aí de quando se precisa, é difícil de contar com o Maurício, cara. Sinceramente, eu não sei se é posicionamento do Maurício que tá errado no Palmeiras. Característica, ele não tem característica de meia, não consegue armar nada, não chuta de fora da área. E sei lá, daria pra mim, eu acho que daria pra tirar, no caso, ter entrado diferente, colocado o Maurício até um pouco mais adiantado no lugar do Sousa, entendeu? Deixar o Sousa para usar no segundo tempo. Começaria ali com o Evangelista de volante, Marlon Freitas, e coloca o Andreas de camisa 10, cara. Põe o Andreas de camisa 10 para armar o time, para bater de fora da área, arrumar um passe, alguma coisa. Time muito previsível. E hoje não deu. Hoje não deu, 0-0. E é isso, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam do jogo de hoje. Mas, ó, reprise do pênalti inexistente, hein? Sinceramente, viu? Esse ano, se o Palmeiras for campeão, pode comemorar dobrado aí, rapaziada. Tamo junto, deixa o seu like, seu comentário, sua inscrição. Um avante, falou!